Imagina um país onde o presidente chama o presidente do Banco Central de senhor atrasado e ainda diz que ele tá afundando com a economia. E olha só, não tô falando do Brasil não, tá? A gente tá falando dos Estados Unidos em 2025. O Trump quer cortes imediatos nos juros. Primeiro, para diminuir o custo da dívida americana, uma dívida trilionária que ninguém sabe direito como vai ser paga. E afinal, com os juros nesse patamar, ela cresce mais rápido. Além disso, juros mais baixos estimulam a economia e, claro, ajudam a bolsa americana, que já está batendo máxima histórica, mas pode ir muito mais longe se o Fed começar a cortar juros por lá. E é exatamente isso que pode acontecer agora, em setembro. O mercado já aposta num corte de juros. E se isso acontecer, o mercado acionário americano e também do mundo todo pode explodir. Inclusive aqui no Brasil, em que o gringo já deu as caras nesse ano e estamos aí quase nas máximas históricas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Deny Capital, e se você aí ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí batendo no sininho e bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. Mas antes de tudo, vamos entender porque as taxas de juros lá nos Estados Unidos são tão altas. Assim como no Brasil, os Estados Unidos também seguem um regime de metas de inflação. Mas lá, o mandato do Fed é duplo, ou seja, ele tem que controlar a inflação, mas também tem que garantir ali a estabilidade do emprego, o pleno emprego. Ou seja, a política de juros por lá tenta equilibrar os dois objetivos ao mesmo tempo. E vocês sabem que durante a pandemia e até depois dela, o governo americano, assim como o mundo inteiro, injetou trilhões de dólares na economia. E com isso veio um surto inflacionário muito forte. E foi justamente o que causou esse aumento das taxas de juros por lá. E lá nos Estados Unidos, eles têm dois principais indicadores de inflação: CPI, índice de preços ao consumidor, e o PCE, o índice de despesas com consumo pessoal. Mas o preferido do Fed, ou seja, o que ele mais olha para decidir se vai cortar juros ou não, é o PCE, ou abrasileirando aqui o PCE, porque ele considera também as mudanças no hábito de consumo da população. Ou seja, se as pessoas começarem a substituir a carne que está muito cara por frango, por exemplo, o PCE vai revelar isso, o que torna ele um termômetro mais realista para a política monetária, ou seja, para a definição de taxa de juros. Então vamos dar uma olhada nesses dois indicadores de inflação durante a pandemia, para vocês entenderem por que o Fed teve que elevar tanto o juro por lá. Pessoal, esse aqui é o site do Investing e vamos dar uma olhada agora no CPI. CPI anual, tá? Ou seja, dos últimos 12 meses. Então aqui a gente consegue ver que o CPI está em 2,4%, lembrando que a meta de inflação lá nos Estados Unidos é de 2%, mas quando a gente vai voltando aqui no gráfico, a gente vê que aqui na pandemia, ó, depois da pandemia, né, principalmente em 2022, o CPI teve uma alta muito grande, chegando a bater 9,1% nos últimos 12 meses. Eu me lembro aqui que durante esse período chegou um momento em que os Estados Unidos estavam com uma inflação maior do que aqui no Brasil. Pois é, meus amigos, para vocês verem o tamanho dessa encrenca. Quando a gente estica aqui o gráfico até os anos 90, a gente vê que em muitos poucos momentos a inflação medida pelo CPI ficou nesse patamar aqui de 2022. Então, a gente só teve registros disso lá em 1979, 1980. Do petróleo. Então olhem só o tamanho desse problema e por isso que o Fed teve que elevar tanto as taxas por lá. Se a gente dá uma olhada no PCE também, que eu falei para vocês que é o indicador preferido do Fed, a gente vê que atualmente ele tá até maior do que o CPI, tá em 2,7%, e durante a pandemia ele também ficou muito alto, ó. Não chegou a ficar tão alto quanto o CPI, mas mesmo assim, quando a gente olha aqui, ficou muito acima da média, tá? Batendo recorde ali em 5,3% em março de 2022. E de novo, quando a gente estica aqui o tempo e olha desde 1970, a gente vê que novamente isso só foi acontecer nesses patamares aqui em 1980, 1979 e aqui em 1990 quase chegou no mesmo patamar também. Mas de novo, para vocês verem o tamanho da encrenca que o Fed teve que enfrentar. Agora que vocês entenderam por que o juro tá tão alto por lá, vamos dar uma olhada no que importa daqui para frente. São os cortes ou a previsão de novos cortes que a gente está esperando. Pessoal, essa aqui é uma ferramenta chamada Fed Watch, então aqui a gente consegue ver qual que é a expectativa dos agentes de mercado para os cortes de taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, esse ano a gente ainda tem 4 reuniões, com a próxima no dia 30 de julho. A taxa atual dos Estados Unidos ela é uma faixa, tá? Não é uma taxa travada como no Brasil. Atualmente está em 4,25% a 4,5% ao ano. Então a gente consegue ver que para a reunião de julho
está praticamente dado que o Fed vai manter as taxas de juros. Cerca de 95% dos agentes acreditam nisso. Porém, há uma pequena chance aqui de ter uma queda. Quando a gente vai para a reunião de setembro, a gente vê que aqui sim já existe uma expectativa maior do Fed pelo menos fazer um corte ali de 0,25, ou seja, esse aqui seria o primeiro corte em 2025. Quando a gente vai para outubro, a gente consegue ver que aqui o mercado está bem indeciso, mas ele está acreditando que depois desse corte de setembro, o Fed vai manter as coisas como estarão, ou ele vai fazer um novo corte aqui de mais 0,25. E aí a reunião de dezembro de 2025, para a gente entender onde vai estar a taxa no final do ano, aqui os agentes de mercado já esperam que ela vai estar entre 3,75 e 4. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Que o mercado está esperando hoje, majoritariamente, tá, 2 cortes nas taxas de juros lá nos Estados Unidos. Sendo que tem gente que acha que vai existir 3 cortes e gente que acha que vai ter somente um corte. E agora que você já entendeu o cenário atual, por que o cenário atual está acontecendo, vamos responder a principal pergunta desse vídeo. Por que os cortes de juros na economia americana pode fazer com que as ações lá e também pelo mundo todo, incluindo o Brasil, explodam? São 4 principais motivos. Vamos dar uma olhada no primeiro. A gente tem que entender que o juro é como se fosse o preço do dinheiro ali. Quando ele cai, o dinheiro fica mais barato e naturalmente flui para ativos de mais risco. Então aqui a gente está falando de ações, tá? Aqui, quando a gente coloca ao lado de renda fixa, mercado imobiliário, são ativos que têm maior risco. Ou seja, com o custo do dinheiro sendo menor, os agentes de mercado ficam mais impelidos a investir em ações. E outra coisa muito importante, com os juros mais baixos, as empresas conseguem se financiar pagando menos. E aí os lucros ficam mais atrativos, principalmente em setores como tecnologia, consumo e farmacêutico, que tem alto crescimento projetado. E além disso, os modelos de valuation que eu faço aqui, que todos os analistas e agentes de mercado fazem, usam as taxas de juros para definir ali o preço de uma ação. Quando o juro cai, o valor presente das empresas sobe, ou seja, o preço justo por elas também sobe. E tem mais, o investidor global que estava feliz até ontem, ganhando 4,5% aplicando na renda fixa americana, vai ter que começar a mexer os seus pauzinhos ali e levar o seu capital para outros tipos de ativo para ser melhor remunerado. E aí esse dinheiro começa a migrar para a bolsa, não só a bolsa americana, mas também todas as bolsas do mundo, incluindo países emergentes, como é o caso do Brasil. E a gente tem que entender que o mercado acionário brasileiro é muito pequeno, então se o gringo vem aqui com 10, 20 bilhões de dólares, já consegue levar um mercado muito para o alto. Basta olhar o que aconteceu nessa primeira metade do ano. Ou seja, resumindo aqui para vocês, esses cortes de juros esperados lá nos Estados Unidos podem ser o estopim para o S&P continuar renovando cada vez mais as suas máximas históricas. Se isso acontecer, vai ganhar, como sempre, quem já está posicionado no mercado. Quem está esperando o melhor momento ou a taxa cair para começar a fazer isso, vai ficar para trás. Pessoal, lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento. Claro que eu posso fazer recomendação. Um analista, um consultor certificado. Mas para conseguir fazer isso, eu preciso ter uma conversa tete a tete com cada um de vocês, investidores, para entender perfil de risco, objetivos, quanto ganha, quanto poupa, enfim, diversos fatores que vão interferir ali nas recomendações que faz para vocês. Se você aí acha que pode sim trazer melhorias para sua carteira com a nossa ajuda, se inscreva aqui no WhatsApp, agende uma conversa com um dos nossos consultores da Deny Capital que você aí não vai se arrepender. Valeu, pessoal, e até a próxima.